Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao Leitura Imaginária. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre 5 leituras que eu queria fazer esse ano, se a roleta me ajudar, porque eu dependo dela, né? Na verdade, tem uma dessas leituras que eu não vou fazer na dependência da roleta, mas eu vou mostrar pra vocês qual é e falar um pouquinho sobre, porque essa leitura ela tem um significado diferente pra mim, mas também mostrar pra vocês como o meu gosto literário é um pouco diferenciado, assim, porque eu tenho meus gêneros favoritos. Eu gosto de drama familiar, eu gosto de ficção histórica, gosto desses livros, assim, um pouco mais complexos e até um pouco pesados. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de ler coisas muito diferentes. Então, vocês vão ver aqui, nessa lista que eu montei, que nada faz sentido, mas é igual a minha cabeça, nada faz sentido. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, que é Akira. Tá aqui, ó. Akira, vou mostrar até a capa. Esse é o volume 1 de Akira. O 2 e o 3 estão aqui do lado. E Akira eu comprei na festa do livro da USP, os 3 primeiros volumes, porque eu já queria ler tem um tempo, porque eu já tinha visto o anime há muito tempo. Eu tô até tentando lembrar quanto tempo faz, mas eu sei que faz quase uns 15 anos, que eu vou fazer 30. Então, faz um tempinho, né? Na verdade, eu faço 30 só no que vem. Eu tô querendo botar a carroça na frente dos bois. Mas, o que acontece? Faz muito tempo, eu não lembro de nada. Eu juro, não lembro de nada. Então, assim, vai ser algo pra mim novo. Porque eu realmente não lembro. Tem muita coisa até que eu já li, não lembro. Então, imagina o mangá que eu vi. Um anime que eu vi há mais de 10 anos, né? Então, vai ser um pouco mais complexo. E, assim, eu tenho aqui os 3 que eu comprei lá na festa do livro da USP. E nos últimos meses eu estava numa saga de achar o 4º volume. Assim, porque todo mundo tava querendo esse livro, esse mangá, o 4º, só que ninguém achava, e sempre que achava era uma revenda, era muito, muito caro. Tanto assim que eu tava vendo na casa dos R$ 200, eu fiquei, não vou comprar. Até que eu achei no início desse mês. Acabei comprando pelo Mercado Livre, acho que da Livraria Curitiba. E eu paguei R$ 78. Então, assim, é mais ou menos o valor dos volumes do Akira. Então, eu achei que valeu muito a pena, ainda mais era um volume que é muito difícil de encontrar. Então, acho que provavelmente a JBC voltou a fazer, né, esse volume aqui de novo, voltou a imprimir esse volume, o que me ajudou, porque eu não entendi. Eu acho que quando eu ler, talvez eu entenda porque esse volume é tão difícil de encontrar. Mas agora que eu não li, não vou saber o motivo. Mas se cair na roleta, porque Akira está em séries, então eu tenho que ler 5 livros pra chegar nas séries e aí cair em Akira, eu conto pra vocês. Porque esse volume é tão difícil de achar, porque até agora eu não sei. Mas seguindo para o segundo livro, esse segundo livro eu tava lendo ele numa leitura coletiva. Tava indo bem, estava fluindo mais ou menos. Aí as pessoas, uma a uma, começou a desistir do livro. E eu fiquei assim, tá, eu tô gostando, mas eu vou conversar com quem sobre esse livro? Porque uma foi desistindo, aí assim, teve uma que falou que não tava gostando tanto, eu desanimei, mesmo eu gostando. Eu acabei segurando essa leitura por anos. E essa leitura é Mulherzinhas. Então, eu tava lendo, eu comprei essa edição ainda, porque foi a edição que tava todo mundo lendo junto, que é a da editora Planeta. E assim, a história eu tava gostando, eu realmente tava. Eu acho que eu tinha lido o quê? Umas 100 páginas, 150. Só não tinha fluído mesmo naquele momento, assim, de uma maneira mais rápida. Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de ler livros clássicos. E tem livros clássicos que pra mim fluem muito rápido. Esse não tava. Esse era um dos casos que tava fluindo muito devagar. No mesmo nível que eu tava em Morro dos Ventos Uivantes, que tava indo um pouco mais devagar pra mim, mas ainda assim eu estava lendo. Nesse aqui, quando eu pegava pra ler, eu tava assim, pô, eu gosto da história, mas eu tô com preguiça de ler esse livro. Então eu acabava não lendo quanto eu deveria. E eu via que as pessoas estavam no mesmo ritmo, na mesma forma, e aí então acabou não rolando.
mas quero muito ler. Eu tô bem curiosa porque eu já tentei ler uma vez e eu gostei. Então, assim, eu tô nessa vontade de ler de novo porque toda vez que eu passo aqui na frente da estante, né, porque eu trabalho daqui, né? Muitas vezes quando eu tiro foto no Instagram pra dar bom dia, eu tô sentada aqui e a estante tá atrás de mim. Quando eu vou me sentar, eu sempre passo por ele e eu vejo ele, eu fico, pô, queria muito ler esse livro, né? Só que eu tava ainda com o negócio dos 29 antes dos 29 e ele não tá na lista, porque ele não tinha sido selecionado. Então eu ficava, tá, vou tentar ler o livro dos 29. Só que eu desisti dos 29 e aí eu peguei outros livros pra ler. Só que ele ainda fica olhando pra mim e eu fiquei, tá, eu preciso ler esse livro ainda esse ano. Agora eu só preciso que a roleta me ajude, porque eu realmente coloquei ele na roleta e eu quero seguir ao máximo com a roleta. Então, tenho que torcer aí, mas vamos ver como é que vai seguir. Porque o próximo é um dos que eu não vou ler na roleta, mas eu tenho um motivo. Porque assim, esse livro eu quero muito fazer uma resenha dele, que é o livro do Edson Castro. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. E assim, por que eu quero fazer uma resenha desse livro? Porque eu conheço o Edson. Então assim, eu conheço o Edson já há uns bons anos e eu já sabia, né, que ele estava querendo escrever esse livro, tudo, que ele estava nesse planejamento. Quando ele começou a postar que ele estava escrevendo o livro, tudo, então é um momento, assim, importante que ele tá com outro canal, que ele tá com outros projetos sendo desenvolvidos, e trazer esse livro no meio de tudo isso, acho que coroa mais um passo que ele deu. Então, eu tô bem curiosa. E mesmo não sendo o gênero que eu gosto, que é de desenvolvimento pessoal, sobre essa parte mais assim, eu tô curiosa porque eu acredito que vai ter muito do que ele já fala nos vídeos. Assim, se você já viu vídeos do Conversas Difíceis, ou até mesmo na época do manual do Pistolada, eu acredito que vai ter muito disso aqui, só que de uma forma escrita, acho que de uma forma até um pouco mais condensada do que como ele faz em vários vídeos. Eu acredito que aqui vai ser uma forma diferente, então tô bem curiosa. E a minha a minha resenha desse livro não vai ser parcial, vai ser totalmente imparcial, porque eu realmente quero saber o que ele tem a dizer nesse livro. Mesmo já imaginando que seja algo parecido com os vídeos, vai ser uma experiência, porque faz muito tempo que eu não leio nada assim desse tipo, então vai ser algo diferente e eu tô bem curiosa, sendo bem séria, tô bem curiosa mesmo. E pretendo trazer uma resenha aqui mais completa, falar até um pouquinho mais sobre. Então, vai vir aí, eu acho que eu terminando algum dos livros que eu tô lendo, eu já vou engatar esse também. E ele provavelmente vai ser um livro que eu vou estar com um caderninho do lado para fazer anotações e conseguir ver realmente o que eu acho, o que eu não acho. Eu acho que vai ser um vídeo diferente desse livro aqui, com certeza. Vamos ver, né? Porque resenha de livro de desenvolvimento pessoal é um pouco mais complicado, ainda mais pra mim que não tem tanto hábito. Mas vamos ver como é que vai ser, né? O próximo livro é um livro que eu já mencionei no vídeo anterior, que eu mencionei no vídeo de Violeta. Eu falei sobre ele, que é um livro que eu queria muito ler, e também trazer resenha aqui, que é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E assim, esse livro é o livro que também originou o filme Ainda Estou Aqui, que tem a Fernanda Torres e o Selton Mello. E assim, eu quero muito ler esse livro. Eu já tinha começado a ler esse livro na Bienal do Livro do ano passado, porque eu estava na fila da Intrínseca e assim, eu comprei o livro. Eu saí da Companhia das Letras, fui pra Intrínseca e eu tava assim, com uma aura, que eu fiquei, meu Deus, eu preciso começar a ler esse livro. E aí eu comecei a ler, tanto que tem até, se vocês verem, tem um papel aqui, que esse papel é a nota fiscal do livro. Quer ver? Vou até pegar aqui pra vocês verem, porque, sem zoeira, eu acho que a nota fiscal ainda tá aqui dentro. Tá. Então, ó, a nota fiscal do livro. É a nota fiscal do livro dos livros que eu comprei na HarperCollins. Eu usei essa notinha pra marcar o livro quando eu tava lendo. Só que na fila que eu tava, as pessoas começaram a perguntar pra mim se era fila pra pagar. Aí eu fiquei, meu Deus, não. Então deixa eu guardar o livro, porque as pessoas vão achar que eu tô segurando esse livro enquanto eu tô aqui, é pra pagar, só que nada a ver. E aí eu parei de ler e nunca mais li.
Ai, acontece, né. Então, eu acabei deixando de lado, porque também eu sei que tem uma carga pesada, porque eu vi o filme, e eu quero muito ler e rever o filme, porque o filme eu sinto que eu não absorvi ele da maneira que eu deveria ter absorvido. Eu acredito que tem muito mais coisa ali que eu preciso ver, rever, entender, porque esses são tipos de histórias que a gente tem que ler pra histórias assim não se repetirem. Mesmo a gente vendo o mundo que a gente tá vivendo, coisas que a gente vê no jornal, histórias assim não devem ser repetidas, então eu acredito que histórias assim são muito importantes de serem colocadas em outras mídias, não só em livros, porque, como sabemos, né, o nosso país não é o país mais leitor do mundo, então tem que estar em outras mídias porque é importante para as pessoas terem acesso. Então, eu quero muito rever. No momento assim que eu terminar de ler o livro, eu vou querer rever esse filme, porque tem o Globoplay, então fica um pouco mais fácil. E vai ser uma experiência que com certeza eu vou falar pra vocês, vou conversar com vocês, porque esse é um livro que com certeza eu vou querer falar sobre. Eu já queria falar quando eu vi o filme, só que eu sentia tanta carga assim, e hoje eu sinto que eu precisava ter falado, só não falei no momento. E ler o livro vai me ajudar até mesmo a falar mais. Então, quando essa leitura chegar, saibam que vai ter um vídeo já sobre esse livro e sobre o filme também, porque é importante. Inclusive, eu até escutei um podcast sobre o filme, tanto assim que eu estava investida, que é um podcast já que eu gosto, que eu acompanho, com um podcaster que eu gosto, que eu acompanho, que é o Vidani, que é o Príncipe Vidani. Ele tem um podcast com o professor Vitor Soares e com o Nicolas Queiroz chamado Reinaldo Jaqueline. Sim, e eles falam sobre cultura pop, falam sobre filmes, videogames, séries. E eles fizeram um sobre Ainda Estou Aqui, e eu escutei assim. E é muito impactante, é muito importante, então vai vir, vai vir. E para finalizar, que eu acho que, né, já deixei uma carga pesada, vamos deixar um pouco mais pesado, um pouco mais difícil. Já o livro já é grande, mas também é pesado, que é Uma Vida Pequena. Então, Uma Vida Pequena, eu quero ler porque o que acontece? Falam que é o livro mais triste do mundo. Isso já me deixou curiosa, pela primeira coisa. E segunda coisa, tem uma amiga minha, assim, né, que a gente tinha uma amizade no passado, uns anos atrás, que ela leu esse livro, que ela é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. E quando ela terminou esse livro, ela estava acabada, destruída. Eu fiquei, meu Deus, se esse livro conseguiu acabar com essa pessoa, o que que esse livro tem? Foi pelo simples ato da curiosidade. E assim, eu nunca pegava, pensava em comprar, tava muito caro, tava muito caro. Festa do Livro da USP. Esse livro estava R$ 50. E normalmente ele tá sempre na casa dos 100. Falei, olha, agora, vou comprar. Está aqui desde então. Eu ensaio ler, mas nunca li. E se a roleta me der essa sorte, assim como os outros, irei ler esse ano. Mas eu dependo da roleta, porque a roleta foi um sistema que eu achei para não ficar enrolando tanto, também conseguir ler os livros e parar também com muitas releituras. Então, pretendo segui-la porque para mim vai ser importante e também vai me ajudar muito. Então, esses são os livros, séries, né? Falando de Akira, que eu quero ler esse ano. Então, se a roleta me ajudar, irei ler esses livros esse ano. Se não me ajudar, irei ler ano que vem. No pior dos casos, né? Porque com a quantidade de livro que eu tenho, talvez eu termine só em 2030. Mas eu vou contando pra vocês, eu vou compartilhando, né? Quando eu for acionar a roleta, quais livros foram sorteados. Vou mostrando tudo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual livro vocês ainda querem ler esse ano, se vocês já leram algum desses livros, ou se você tem vontade de ler algum desses livros. É isso, curta, comente, compartilhe com os amigos também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!